E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Beleza? Hoje tem bastante pessoa aqui de fora. Meu nome é Igor, sejam bem-vindos ao INSPER, sejam bem-vindos ao INSPER Liber. Nós somos um grupo libertário, liberal, como você quiser chamar. Esses termos acabam sendo confundidos ao longo da história, né? Os esquerdistas roubaram o nosso termo, depois a gente roubou deles, né? Enfim. Mas nós somos um grupo aqui do INSPER, boa noite. Somos um grupo aqui do INSPER que procura trazer e falar sobre a liberdade de suas diversas formas. E a gente traz palestrantes extremamente interessantes aqui, como o próprio Peter, hoje, no dia de hoje. Então, bom, sem mais delongas aqui, eu queria agradecer aqui primeiro a presença de todo mundo, agradecer a Jéssica que facilitou com que a gente trouxesse o Peter para cá, agradecer o Peter pela presença dele aqui, agradecer a presença de todo mundo que veio de fora, a galera que já faz parte do INSPER Liber, ou a galera que é do INSPER e não faz parte do INSPER Liber. Estejam sempre aí atentos às nossas redes sociais. Enfim, a gente está sempre postando ali as novidades, os eventos que vão ter. E agora eu vou deixar aqui com o Joaquim, um ex-membro do INSPER Liber. Talvez seja o cara que eu conheço, que mais conhece sobre o Peter. Ele vai fazer uma breve apresentação aí pra gente. Bom evento para todos nós. Pessoal, vim apresentar o Peter aqui, como acho que todos aqui conhecem. O nome dele é Ricardo Albuquerque, né? Ele é dono do canal Ancapsu, Safe Source, Visão Libertária, que foi o seu canal mais antigo. Ele é formado em engenharia e também em direito e é especialista em cibersegurança. Peter, muito obrigado. A palavra com você. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês, falando aqui no INSPER, falando para o pessoal libertário. Realmente é muito bom estar aqui de novo falando para vocês, né? E, bom, o nosso tema hoje é um tema muito interessante, porque que o libertarianismo é a maneira ética de convivência humana, ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe que o anarcocapitalismo é a coisa certa a fazer. Mas você tem uma dúvida, como é que a gente vai chegar lá, né? Como é que a gente vai conseguir um mundo libertário, né? E a gente vai tentar explorar esse tipo de coisa aqui. Eu não vou perder muito tempo explicando o que é libertarianismo para vocês, né? Essa imagem aqui, é muito engraçada essa foto, né? Porque eu tirei essa foto aqui falando, não, olha só, para mostrar que eu sou libertário, enfrentando a polícia, não sei o que lá. E como é que o pessoal na internet viu? Ia lá um gordão de sunguinha lá. O pessoal da minha época, sunguinha é normal, gente. Eu sei que parece que agora que saiu de moda a sunguinha. Hoje em dia ninguém mais usa sunguinha, né? Mas na minha época era normal, isso daí não tinha nada não, né? Aí que veio a expressão do Peter de sunguinha, e o pessoal reclamando, aí eu brigando com o policial, achando que estava abafando, né? Olha só, né? Brigando com o policial, olha lá o gordo de sunguinha. Bom, libertarianismo todo mundo sabe o que é, né? Mas muita gente acha que é meramente ser contra o Estado, ou seja, você criticar o Estado. E, na verdade, não é bem isso. A parte central do libertarianismo é você evitar a iniciação de agressão. A iniciação de agressão é uma coisa que parece lógica, né? Ou seja, ninguém é a favor de iniciar agressão contra outra pessoa, né? Tem alguém que acha que não, vamos iniciar agressão contra os outros aqui. Não, é sempre errado, todo mundo consegue concordar com isso, né? E o que é estranho nessa história é que, se você parar para pensar, o Estado faz isso o tempo todo. O Estado inicia agressão contra você. Você trabalha o mês todo, né? Seja lá o que você faz, dá aula, vende alguma coisa, compra alguma coisa, pratica algum esporte, sei lá, o que quer que seja que você faz. Você trabalhou sozinho, sem agredir ninguém, e no final do mês você vai receber o seu dinheiro, o governo vai lá e tira um pouquinho para ele. Não, tem que me dar isso daqui. Se não der esse tanto por cento do governo, o governo pode fazer coisa pior com você, pode te botar na cadeia, pode te sequestrar, pode ir lá na sua conta no banco e tirar da sua conta do banco, ou seja, tudo isso é forma de agressão, né? Uma forma de agressão que você não iniciou essa agressão, o governo inicia a agressão contra você. Então, é importante notar isso, que quando a gente diz que é contra o governo, que entende o governo como uma entidade ilegítima, deriva exatamente desse ponto, do fato de que o governo, por definição, inicia agressão contra pessoas pacíficas. O ponto central do libertarianismo é ser contra a iniciação da agressão, né? Normalmente, quando eu faço esse tipo de apresentação, eu faço uma introdução maior sobre como é que é a história do libertarianismo, como é que surgiu, escola austríaca, e Mises, Karl Menger, Hoppe, Hans Hermann Hoppe, enfim, mas para vocês aqui eu não vou falar muito sobre isso, porque todo mundo conhece, né? É uma história já conhecida do pessoal. Ou seja, o libertarianismo ele surgiu, na verdade, de duas correntes se unindo, né? Você teve de um lado a corrente filosófica
justamente o pessoal entendendo, né, qual é o papel do Estado. Então você tem o Bastiat, você tem o Locke, toda essa visão liberal filosófica, e de outro lado surgiu também a escola austríaca, que é a visão da economia, né, de que o governo realmente não ajuda em nada na economia, o governo é uma inutilidade na economia. Em determinado ponto, justamente com o Murray Rothbard, essas coisas se uniram, né? Ele falou, pô, vamos juntar essas duas coisas, dá para você imaginar um mundo em que você não precisa de um Estado. Durante muito tempo o pessoal entendeu que o Estado é um mal, mas o pessoal entendia que era um mal necessário, era um mal que, por mais que você não, né, que seja um mal, você tinha que ter pelo menos alguma coisa de Estado para garantir alguma ordem na sociedade. Era aquela velha ideia do Locke, né? Que o ser humano ele é mal por natureza, então se ele deixado por sua conta própria, ele vai acabar descambando para a violência, vai chegar no estado de natureza em que todo mundo luta contra todo mundo, e daí não vai ter paz. Então é bom você ter o Estado, você precisa ter o Estado para isso, né? Para evitar que o homem se digradie em tudo. Isso, lógico, é uma besteira, né? Se você parar para pensar, né? Porque o Estado é uma estrutura formada por homens, né? Então, se você parte do princípio que o homem é mau por natureza, e você coloca um monte de homens para controlar outros homens, o que vai acontecer? Esses homens que estão lá em cima vão se aproveitar disso daí e vão, né, roubar pra caramba, encher o bolso de dinheiro, e, enfim. A ideia da escola austríaca, que se juntou com o ramo da filosofia e gerou o anarcocapitalismo, é justamente isso. Existem maneiras de você organizar uma sociedade que prescinde de um governo coercitivo, né? E, de novo, outra coisa importante, você ter associações voluntárias, não tem problema nenhum. Você voluntariamente se associar a um grupo, você ter uma estrutura que você voluntariamente participa dela, isso é perfeitamente válido. E está, inclusive, de acordo com o desenvolvimento humano, né? Os seres humanos é um animal gregário. O ser humano é um animal que foi feito para interagir, para funcionar em grupos, né? Então, você ter estruturas desse tipo que são voluntárias não tem problema nenhum. O problema é a questão coercitiva, é o fato de que o governo, se você nasceu aqui no Brasil, meu amigo, você não tem escolha. Você é obrigado a participar do governo. Ninguém te perguntou se você aceita, se você não aceita, se você quer, se você não quer. Bom, e aí que vem o grande problema. A gente já chegou à conclusão de que, ok, existe um arcabouço filosófico, econômico, para que o Estado não exista, para que a gente consiga viver de forma pacífica, mas como é que a gente vai chegar lá? Vamos fazer uma manifestação muito grande contra o Estado? Não vai funcionar. Manifestação contra o Estado não vai funcionar, não tem jeito. O Estado não vai acabar, por quê? Porque tem muita gente que ganha dinheiro com o Estado, então não sei se vocês sabem, mas a quantidade de gente rica que ganha dinheiro com o Estado, e não estou falando só de pessoas que estão no Estado, não. Então você tem, lógico, as pessoas que estão no Estado e ganham dinheiro com o Estado, mas você tem um monte de gente que também ganha dinheiro com o Estado, mesmo não estando no Estado. Então existe uma dificuldade muito grande de você terminar com isso, né? Certamente protesto não seria suficiente. Algumas pessoas pensam assim, não, vamos fazer uma milícia, treinar o pessoal, um grupo guerrilheiro ali para fazer um negócio. Lá nos Estados Unidos tem um pessoal que leva isso a sério, então nos Estados Unidos tem. Mas, de novo, né, é uma coisa que é pouco provável você conseguir isso. Quando você pega por mais que você tenha uma organização grande, um grupo grande no final das contas, um exército estruturado, um exército de um país, mesmo um exército de um país pequeno, é complicado, não tem como você fazer isso, não tem como você imaginar que teria sucesso num confronto aberto contra um Estado. E se vocês querem um exemplo disso, foi mais ou menos o que aconteceu em junho de 2023 lá na Rússia, né? O Prigozhin, para quem não sabe, era um mercenário que na verdade ele era empregado pelo Putin, né? Ele era empregado pelos russos, né? Mas ele tinha uma companhia dele, o grupo Wagner lá, que estava lutando do lado da Rússia, só que em determinado momento ele chegou à conclusão de que estava errado aquele negócio e resolveu marchar para Moscou. Não sei se vocês acompanharam isso, foram alguns dias ali de muita tensão, né? Ele pegou um grupo lá, derrubou um monte de helicóptero russo, de avião russo, e foi marchando para Moscou e coisa e tal. E acabou dando errado, acabou, né, a coisa... Prigozhin, de repente, o helicóptero dele, o avião, ele estava no avião, o avião caiu, foi uma coisa assim, surpreendente, um acidente aéreo incrível, né? Enfim, o ponto é esse.
uma revolução armada contra o Estado também está fora de cogitação. Algumas pessoas falam sobre a via política. O Milei é um exemplo excelente, né? O Milei, ele se declara libertário anarcocapitalista. Ele fez toda a campanha dele lá com a bandeira de Gadsden, coisa e tal, falando sobre anarcocapitalismo, sobre libertarianismo. E eu acho que o exemplo do Milei também é muito legal, porque ele era um economista clássico, né? Ele era um liberal clássico. E, segundo ele próprio diz, ele achava o anarcocapitalismo uma coisa meio fantasiosa, coisa e tal, até que ele começou a estudar o assunto. E quando ele estudou o assunto, ele falou, não, caramba, isso está certo, é isso mesmo, o caminho é esse, né? Temos que adotar a escola austríaca mesmo, essa que é a resposta da coisa, né? E ele conseguiu fazer esse movimento enorme na Argentina, que está indo muito bem até aqui, surpreendentemente está indo muito bem até aqui, né? Conseguiu reduzir o tamanho do Estado argentino, conseguiu baixar a inflação lá significativamente. A Argentina ainda está numa situação econômica muito delicada, mas ele tem conseguido alguns avanços ali muito importantes, né? Segunda-feira agora foi o fim do chamado cepo cambiário, né? A restrição de compra de dólares que tinha lá, né? Na Argentina, você só podia comprar pelo câmbio oficial $200 por mês, e isso, lógico, é muito pouco, né? Então ele conseguiu remover esse cepo cambiário e as coisas estão indo bem lá, né? Vamos torcer. Veja, eu acho que é excelente o caminho do Milei. Agora, o Milei vai acabar com o Estado? Não vai. Ele não vai acabar com o Estado. Ele pode melhorar o Estado da Argentina, ele pode diminuir o tamanho do Estado, ele pode fazer coisas muito positivas. Eu acho que isso é mais do que uma experiência anarcocapitalista. Isso mostra que as ideias estão corretas, né? Ele está alinhado com a economia atual. Nos Estados Unidos também tem o Partido Libertário Americano, que concorre a eleições, já teve governadores libertários nos Estados Unidos, já teve um monte de gente ligada ao libertarianismo lá nos Estados Unidos, mas a verdade é que os políticos acham isso muito engraçado, de você achar que vai conseguir derrubar o Estado pela via política, né? Eu botei aqui a foto do Renan Calheiros, o Collor rindo da sua cara, você que acha que vai derrubar o Estado pela via política, né? É lógico que não, esse pessoal tem muito mais experiência que a gente, tem muito mais know-how do que a gente, e mais do que isso, eles têm o próprio Estado com interesse de se perpetuar. Como eu falo para vocês, tem muita gente que ganha dinheiro com o Estado. O Estado é uma máquina de oprimir a sociedade, que principalmente oprime os mais pobres e dá dinheiro para essa galera rica pra caramba. Então, assim, é possível as ideias libertárias, você melhorar o Estado, você diminuir o tamanho do Estado? É verdade. Sim, é possível, mas vai acabar com o Estado? Não vai, né? Então, essa aqui é a pergunta, né? Como é que a gente vai fazer para acabar com o Estado? Como é que a gente vai fazer para um dia chegar num mundo em que o Estado não exista? E, bom, a resposta para isso passa primeiro pela constatação de que o Estado ele pode ser útil, tá? Ou seja, existe um motivo para haver Estado hoje em dia, não é? Ele não está aí a troco de nada, né? Ele surgiu há 5.000 anos atrás, na Babilônia, no Egito, não sei, história não é muito meu forte não, mas surgiu justamente quando você começou a ter grupos de pessoas, muitas pessoas juntas, e o Estado atuava como um coordenador dessas pessoas, fazendo a economia fluir ali, né? O Egito tipicamente tinha uma economia, né? Era tudo pago segundo eu entendi lá, em cerveja, em grãos, né? Para fazer cerveja, aquele negócio todo. E as pessoas trabalhavam, tinha toda uma economia circulando ali. E o grande ponto que eu quero trazer disso para vocês é justamente a ideia de que o Estado ele tem uma utilidade econômica. Por quê? Porque o ponto que eu vou fazer para vocês é que essa utilidade econômica do Estado, que existiu de fato durante muito tempo, ela não existe mais. Hoje, com a internet, com a informação descentralizada e distribuída, o Estado não tem mais a função econômica, ou seja, eu quero dizer para vocês que o Estado é útil porque ele ajudava na economia, ajudava, você tinha uma economia melhor se você tivesse um Estado do que se você não tivesse, mas a cada dia que passa isso se torna menos verdade, né? E bom, e para fazer esse meu ponto para vocês, eu vou falar de uma teoria do Ronald Coase, que é um economista da Escola de Chicago, americano, muito conhecido. Esse paper é muito famoso, é um paper muito interessante porque é um paper que, na verdade, critica o liberalismo, né? Um paper que foi escrito em 1934.
1934, lembra, foi logo depois da Grande Depressão, foi um momento em que os Estados Unidos, ele abraçava até aquele momento o laissez-faire, né, a economia totalmente livre, e com a crise de 29, o pessoal começou a pensar, pô, será que não tem que ter mais intervenção estatal na economia e coisa e tal? E esse paper foi uma das bases teóricas para isso, né? Então é um paper antiliberal, é um paper que ele critica o liberalismo econômico, na verdade. E qual que é a essência desse paper do Coase? Ele fala o seguinte: se o livre mercado é a melhor forma de organização social, se o livre mercado é o mais eficiente do ponto de vista econômico, como os liberais propõem, por que tem empresas? Por que numa sociedade livre como a americana você tem bancos que são grandes empresas, você tem empresas para fazer isso, empresas para fazer aquilo? Porque se você parar para pensar, há uma distinção exatamente entre livre mercado e grandes empresas. Né? Uma empresa é um comunistão. Né? Você não tem o livre mercado dentro da empresa, você tem um chefe que manda nos diretores, que manda nos gerentes, que manda nos supervisores e coisa e tal. E é uma estrutura que é muito parecida com a União Soviética, né? Isso daí é o Ministério da Defesa de Moscou. É uma estrutura hierárquica, assim, né? E as relações econômicas se dão através do planejamento. Quando uma empresa vai planejar o ano seguinte, ela faz um grande orçamento, define, não, nós vamos investir nisso, vamos investir naquilo. É um planejamento central. Então, mas peraí, mas a pessoa não precisa abrir uma empresa, ela não precisa atuar na forma de uma empresa, ela poderia fazer as coisas diretamente no livre mercado. Por que mesmo podendo fazer essas coisas, surgem empresas dentro da sociedade, né? A alternativa seria você já fazer isso numa estrutura descentralizada. Se você parar para pensar, algumas áreas do comércio, né, das atividades humanas, elas já são naturalmente descentralizadas, né? No Rio de Janeiro você tem produção de hortaliças, por exemplo, tipicamente são pequenos produtores ali na região serrana do Rio, que botam no caminhãozinho deles e descem para o Rio de Janeiro e vendem lá. É uma coisa centralizada, cada um faz o seu ali, vende na Ceasa, né? Aqui em São Paulo tem uma Ceasa também, não tem? Sim. Deve ter alguma coisa desse sentido também por aqui. Ou seja, tem algumas áreas que já são bem descentralizadas, não tem muita estrutura hierárquica nisso daqui. No entanto, se você deixa o Estado totalmente livre, as pessoas naturalmente criam empresas, né? E esse é o questionamento do Ronald Coase. Por que num local que poderia ser totalmente livre, você acaba gerando pequenos comunistões dentro dessa estrutura, pequenas estruturas hierárquicas para resolver os problemas do dia a dia? E bom, a resposta dele para isso é um negócio chamado custo de transação. O custo de transação é você reconhecer que uma economia, o livre mercado ideal, ele não existe, mas todo mundo sabe, ele não existe, sempre tem alguma imperfeição no conhecimento, imperfeição na própria troca. E o que ele coloca é o seguinte: quando você vai contratar alguém, por exemplo, tem um custo ali, você tem que identificar como é que é aquela pessoa, né? Eu não sei se... isso aqui vamos supor que você tem uma empresa totalmente descentralizada, você tem uma metalúrgica descentralizada. Então, todo dia você acorda e decide, eu vou alugar um galpão para mim fazer o meu trabalho do dia. Eu preciso ter um galpão, não preciso ter uma estrutura ali, eu posso alugar um galpão de alguém, né? E aí você vai alugar a máquina também. Todo dia você vai lá e aluga a máquina para fazer o que quer que vocês façam na sua empresa lá, que eu não sei que é essa empresa de quê, né? E você tem que contratar as pessoas, você pode procurar as pessoas, os empregados todo dia, contratar os empregados para trabalhar naquele dia. Em tese, você pode fazer uma empresa inteira no livre mercado, você não precisa ter uma estrutura hierárquica e coisa e tal, né? E eu dei o exemplo da feira aqui, né? Ou seja, você poderia fazer essa coisa toda durante um dia e depois, no dia seguinte, você demite todo mundo, acaba tudo. Relações pontuais, relações simples, relações descentralizadas. Em tese seria possível. Na prática é impossível. Imagina a situação de você querer contratar uma secretária, né? Por um dia. Para contratar uma secretária, você tem que ter uma boa secretária. Então você tem que lançar a oferta de vagas, né? Você tem que fazer entrevistas, ler currículos, ver se a pessoa é boa, assinar um contrato com ela. Todas essas atividades que você faz, verificar se ela não tem uma ficha criminal, né? Todas essas atividades impõem um custo à transação. Então, quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa, esse custo de transação acaba agregando um valor àquele custo do bem ou serviço. Então, quando você tem uma estrutura descentralizada, como é o caso do livre comércio,
além do custo do bem e do serviço, que seria o normal, o custo do bem e do serviço seria o normal porque é o livre mercado mesmo, conforme a escassez daquele produto, vai ter mais caro, vai estar mais barato, mas adicionalmente a isso você tem esse custo de transação que vai existir, e dependendo do mercado, esse custo pode ser muito caro. E aí, essa é a teoria do Ronald Coase, por isso que muitas empresas acabam se organizando, porque nessas empresas é mais barato você contratar uma secretária e ficar com ela por vários anos do que ficar contratando secretário todo dia. É mais barato você comprar um galpão ou mesmo alugar, fazer um aluguel de longo prazo de um galpão, do que ficar todo dia indo no mercado contratar aquela coisa, né, que sai mais caro no final das contas. O custo de transação, o Coase vai além desse paper dele, ele fala que tem 3 elementos no custo de transação, né? Então esse custo de transação é o contrato, é o contrato da busca pela parceira ou pelo parceiro. Então quando você vai fazer alguma coisa, você tem que procurar, né? De quem que você vai comprar, coisa e tal. Você tem o risco de contratos de curto prazo. Então quando você vai fazer um contrato curtinho, isso pode dar errado. Por exemplo, se você tem um contrato curto e dá um prejuízo grande naquele contrato, existe um incentivo para a outra parte não cumprir aquele contrato, então ela não vai conseguir recuperar aquele valor. Se por outro lado você tem um contrato de longo prazo, mesmo que tenha um prejuízo em alguns pontos, a outra parte tem a tendência de manter o contrato, porque ela, na média ela vai acabar lucrando, é um prazo mais longo, você não precisa ficar com risco de um prejuízo inicial, né? E bom, um exemplo que você pode pegar disso daqui é como isso mudou, né, como isso diminuiu na nossa estrutura moderna, é justamente a situação do táxi versus Uber, né? O Uber atua justamente nesses dois pontos. Para pensar, ele reduz o custo de busca de novos parceiros, porque em última análise você vai lá no aplicativo, o aplicativo vai escolher um motorista que tem naquela região ali para você, rapidinho, você achou um outro parceiro. E você reduz o custo, o risco dos contratos de curto prazo, porque pode ser mesmo que você contrate um Uber e o cara cai no engarrafamento e fique puto da vida que está no engarrafamento contigo e não gosta, coisa e tal, e queira te deixar no meio do caminho. Não, desce aí que eu vou embora, não vou terminar essa corrida não. Risco de curto prazo. Por que o motorista do Uber não faz isso? Porque ele tem um sistema de estrelinha lá do Uber que se ele fizer isso, ele vai acabar perdendo, né, a coisa dele e perdendo o cliente dali para frente. Então você tem a solução a essas duas coisas aqui. Além disso, você tem o custo da burocracia, né? Então você tem todo o custo da burocracia nesses contratos pequenos. Toda vez que você vai contratar alguém, tem que assinar um contrato, tem que, enfim, fazer um monte de burocracia para fazer esse contrato, né? Esses são os 3 custos. E repara como é que esses custos caem com a informação descentralizada. Não é só o Uber. Quando você vai comprar alguma coisa hoje em dia, olha só, eu tenho 3 filhos, né? E eu peguei a fase antes da internet e a fase depois da internet para comprar material escolar. Como é que era antes da internet? O colégio te dava uma folha de papel, mimeografada às vezes, ela tem que comprar o livro tal, 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 o livro tal. Geralmente tem nessas livrarias aqui, e aí você pegava aquele papelzinho, ia fisicamente na livraria e falava, vocês têm isso daqui? Eles nunca tinham todos os livros, tinham uma parte, outra parte não tinha. Aí tinha que ir na outra livraria para conseguir aquele negócio todo ali. E no final das contas, era um inferno para todos os pais isso, saia caro pra caramba e coisa e tal, né? Hoje em dia como é que funciona, né? Eles te dão os livros e falam, tá, aqui ó, esses aqui são os códigos na Saraiva ou na Amazon dos livros para você comprar. E você vai lá e clica e já compra os livros na internet, já entrega na sua casa e não tem problema nenhum. E em alguns lugares já tem o pacote da escola tal. Você entra na Amazon e fala assim, na escola tal, 5ª série, já tem lá o pacote, você já compra o pacote todo. Ficou muito mais fácil você buscar esse parceiro, né? Comprar eletrônicos também. Putz, comprar eletrônicos é um inferno. Agora, existe um detalhe, né? Se você parar para pensar, ok, a gente viu que existe o custo de transação e, portanto, justifica que não seja livre mercado em tudo quanto é lugar. Mas então por que não vira o outro lado? Por que não viramos um comunistão? Por que, né, já que é melhor você ter uma estrutura hierárquica ao invés de ter um livre mercado, por que a gente simplesmente não entra no... Por que o comunismo deu errado, né? Porque a ideia era essa, a União Soviética, a ideia era uma grande empresa que tudo era controlado lá pelos altos escalões do governo, até chegar no chefe de fábrica e coisa e tal. E ele explicou isso também. Ele colocou
Porque existe um negócio chamado custo de administração, que da mesma forma que você tem o custo de transação, você tem o custo de administração. Quando você tem uma estrutura hierárquica, existe um custo dessa administração, dessa manutenção da estrutura hierárquica. Esse custo, mais uma vez, varia de acordo com alguns fatores e varia também de acordo com a área que você atua, né? Dependendo da área, pode ser mais propenso para um lado ou mais para o outro. São dois fatores do custo de administração, né? Que é o custo da coleta de informações. Hoje em dia, a gente costuma chamar esses custos aqui de governança. É o custo da alta administração, saber o que está acontecendo nas pontas e conseguir dar ordem e ser obedecido nas pontas também da empresa. São os custos de administração. Tá? E tem também o custo de contratos de longo prazo, porque tipicamente quando você tem essa administração grande, você acaba incorrendo em contratos de longo prazo. Qual que é o problema do contrato de longo prazo? Como a gente viu, eventualmente você tem pequenos prejuízos no contrato de curto prazo ou no contrato de longo prazo. Mas às vezes não são pequenos prejuízos, às vezes você tem situações em que o contrato dá errado completamente e um dos lados perde muito dinheiro nesse contrato de longo prazo. Então existe esse risco do contrato de longo prazo também. Nem todas as crises são crises pontuais, algumas são crises definitivas que dão errado completamente. Então são esses dois custos que o Coase coloca como importantes para definir isso daí. E aí o que ele diz é o seguinte, que na verdade a economia nossa, ela gira entre essas duas coisas, né? Ou seja, você pode ter desde uma estrutura totalmente descentralizada até um comunistão completo com Lenin ali, símbolozinho soviético e coisa e tal. Isso tudo vai depender exatamente dos custos de transação e dos custos de administração. O ponto ótimo da economia vai depender disso daí, né? E lembra, a gente está partindo do princípio que o Estado é uma entidade econômica, ele existe porque ele ajuda essas coisas a acontecerem. Nessa visão aqui, você ter um Estado, você ter algum planejamento central, você está melhorando o custo de transação e custo de planejamento das empresas, né? A ideia é que conforme você diminua o custo de transação, você vai para um lado ou vai para o outro, dependendo aí de como é que está o seu custo de transação e custo de administração. E mais do que isso, dependendo do mercado, né, ele coloca aqui o tamanho médio de uma organização. E é curioso como é que isso aqui você acaba vendo na prática, né? Existem algumas áreas de coisas, por exemplo, indústrias petrolíferas, tipicamente são enormes. Pode pegar qualquer uma, não tem uma indústria petrolífera pequenininha. São todos monstros enormes, né? Bancos também tendem a ser enormes também. Mesmo um banco pequeno, se você for ver, é enorme do ponto de vista de estrutura, né? Ao passo que outras áreas você tem diferente. Então essa é a situação, você tem esses três elementos que fazem essa diferença. E aí que vem o ponto que eu coloco para vocês, que é o seguinte, você tem agora a questão do acesso à informação. Você tem hoje em dia a grande marca da era que a gente vive na era da informação barata, da era da informação acessível, é justamente o que isso afeta os custos de administração e de transação. E o fato é que afeta todos eles diminuindo, tá? Então não é só o custo de transação que cai, o custo de administração também diminui com a informação, né? As empresas têm hoje sistemas SAP, sistemas de ERP, elas conseguem fazer um monte de administração que antigamente era uma coisa impossível. Mas existe uma diferença grande quando você chega justamente no risco de projetos de curto prazo e risco de projetos de longo prazo. Nesse custo específico, nesse elemento específico, cai mais para a transação para o curto prazo do que para o longo prazo. Por quê? Porque o curto prazo você consegue resolver, como a gente falou com o Uber, né, com as estrelinhas ali, você incentiva a pessoa a tomar um prejuízo num pequeno projeto com a expectativa de que isso vai manter a sua qualificação para você continuar trabalhando na área. Deu problema aí? Caiu. Internet. Ixi. Eu vou tentar no meu. Mas pode continuar. Tá. Ô, Peter, tá gravando aqui, qualquer coisa a gente pode. Ah, beleza. Então vou continuar aqui. Então, o que acaba acontecendo? Então é isso, né? Ou seja, você tem todos os custos caindo nessa situação, mas o custo da transação cai menos do que o custo de administração. E com isso,
a expectativa é que você tenha cada vez mais estruturas de pequeno porte, estruturas descentralizadas, você tenha cada vez mais descentralização nisso daí, né? Essa é a visão. Você tem o exemplo do Uber e do táxi, é um dos exemplos. E outra coisa, mas tem vários, tá? Como eu falei para vocês, tem a questão de venda, né? O próprio marketplace. Hoje em dia, a maior parte das vezes a gente compra coisas no marketplace, seja no Mercado Livre, no Magazine Luiza, Americanas.com e coisa e tal. Tudo isso são marketplaces. O que eles fazem? Eles conectam você com um outro vendedor. Quem vende não é o Mercado Livre, quem vende não é a Magazine Luiza. São outros vendedores, o papel deles ali é só fazer a intermediação. E funciona muito bem. Você acaba tendo essa vantagem enorme, né? E não só aqui, como mundialmente. Né? O Shein e a Shopee é a mesma coisa. Shein e a Shopee são vendedores lá do outro lado do mundo, mas é basicamente isso, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que muita gente acha que não, que nós já vivemos a transição da informação descentralizada, a era da informação já começou. Eu discordo, tá? A gente está começando essa era agora, a gente está começando esse processo. Ainda vai mudar muita coisa daqui para frente. A gente está no iniciozinho desse processo como um todo. E com isso, a tendência é cada vez você ter estruturas menores, você ter mecanismos mais simples para resolver os problemas de forma descentralizada. A ponto que até os problemas que o Estado se propõe a resolver são melhor resolvidos de forma descentralizada do que na forma de um Estado centralizado coercitivo, né? Um caso sempre que eu uso, né, para mostrar essas mudanças, né, é aquela história da mídia tradicional, dos jornais tradicionais, Folha de São Paulo, Globo e coisa e tal, que estavam brigando, coisa de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, tinha um projeto de lei que o pessoal queria que o Google pagasse por cada link de notícia que aparecesse na busca do Google. Vocês lembram disso? Né, o Google estava uma briga grande, né, na Austrália aprovaram um projeto de lei desse, no Canadá, se não me engano, na Espanha, aqui no Brasil queriam aprovar isso também. Eu acho esse projeto um absurdo, porque na verdade quando você quer um link alto no Google, você paga o Google para ele botar o seu link mais no alto, né? Os jornais queriam receber do Google com a desculpa de que o Google estava usando as informações do jornal e coisa e tal, e estava discutindo esse tipo de coisa, e essa discussão meio que morreu, sabe por quê? Porque agora é inteligência artificial, você vai no Google, você procura qualquer coisa, aparece um texto escrito ali, acabou, não tem mais link para nada. Isso dá a ideia de que essa visão de que a coisa já acabou, que já chegamos no ponto, que já temos que discutir como é que vai ser as relações. Não, está começando ainda. Se o pessoal começar a querer regulamentar alguma coisa, daqui a pouco vai pular para uma outra dimensão completamente e torna-se inútil esse tipo de situação. Então, a ideia de que o governo consegue resolver alguma coisa é realmente ruim. Uma outra coisa que eu chamo muita atenção é justamente a questão das informações descentralizadas e distribuídas, né? A gente tem visto um crescimento muito grande nos canais do YouTube, canais de Instagram e coisa e tal, né? Toda essa área que o governo detesta, o governo acha terrível esse negócio, fake news, eu não sei o que é lá. Eles vão retomar esse negócio, tá? Vocês estão sabendo que eles vão retomar agora a tentativa de regulamentar as redes sociais, né? Eles estão com... a ideia deles agora é assim. A ideia deles agora, eles não vão falar mais de fake news, vão falar sobre crimes contra crianças e coisa, para dizer que é uma coisa muito terrível, né? Enfim, por que isso muda tanta coisa, né? Por que a informação descentralizada muda tanta coisa? Exatamente pelo número, né? Você tem hoje canais dos mais diversos aspectos, desde o pessoal da extrema esquerda dando notícia, até o pessoal da extrema direita e o extremo libertário, né? Todo mundo aqui dando notícias e coisa e tal. Isso é uma diferença enorme em relação às mídias tradicionais, que você tinha meia dúzia de canais, todos eles com o rabo preso do governo. Por quê? Porque televisão é concessão estatal, então se a Globo, vamos supor que a Globo quisesse brigar com o governo, se a Globo quisesse brigar com o governo, ela perdia a concessão dela e não conseguia brigar. Então acaba tendo essa cooptação, né, das mídias tradicionais por conta disso. Então a informação descentralizada está mudando essa parte também da informação, né? Outra coisa, a própria justiça, o conceito de justiça como um todo está mudando, né? Está ficando mais descentralizado. As pessoas buscam um cancelamento mais do que a justiça tradicional. Isso é um exemplo muito claro. Eu falo para o pessoal, né? Minha filha, algum tempo atrás, ela ainda estava no Brasil ainda, ela fez um pedido numa churrascaria, um almoço lá para a gente,
e veio alguma coisa estragada, alguma coisa diferente do que ela encomendou e coisa e tal. Aí, minha filha é advogada, né? Aí eu falei, e aí, vai entrar no CDC, vai entrar lá no JEC para pegar dinheiro dos caras, né? Porque pô, veio errado, você pode fazer isso, né? Ela falou, não, vou ligar para eles agora. Olha só, se vocês não me mandarem o correto agora, eu vou botar no Instagram aqui, vou botar um monte de gente criticando o seu restaurante aqui, não sei o que. Os caras na hora mandaram, na hora. É impressionante. Né? Não, por favor, me desculpa, não sei o que lá, não mandaram uma sobremesa de brinde, não sei o que lá. Olha só como é que é uma justiça muito mais rápida, uma justiça descentralizada muito mais rápida. Você resolve o problema muito mais rápido, né? A gente está indo por esse caminho. Eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer em termos de justiça descentralizada, tá? Eu acho que a justiça é um grande ponto que precisa melhorar na nossa sociedade. O dinheiro também, né? Hoje em dia o Estado, você tem o dinheiro fiat e isso durante muito tempo da história foi uma coisa positiva, porque né, na antiguidade você tinha moedas que eram cunhadas de forma aleatória ou de forma não padronizada. Então tinha um cara que tinha moeda de tal tipo, mas você não sabia se aquele ouro era verdadeiro ou não era verdadeiro, se era prata de verdade, se não era prata de verdade. No passado isso era uma dificuldade grande você fazer essa conversão ou usar moedas, né? Quando inventaram o dinheiro estatal, foi uma coisa muito boa, muito positiva, facilitou as pessoas fazerem negócio. As pessoas podiam comprar e vender tranquilas, porque sabiam que a moeda valia aquela coisa mesmo, tinha todo aquele padrão de segurança do governo, coisa e tal. Só que o que acabou acontecendo é que isso deu um poder muito grande para o governo, né? E o governo começou meio que a abusar desse poder e imprimir dinheiro pra caramba. Então agora hoje a gente tem alternativas a isso, tem o Bitcoin, tem outras criptomoedas que podem substituir o dinheiro estatal e na verdade já estão substituindo o dinheiro estatal, tá? Eu falo sempre para o pessoal, eu volta e meia eu faço vaquinhas e rifas para ajudar o pessoal na Ucrânia e na hora de mandar o dinheiro para a Ucrânia é uma dificuldade, gente. Você consegue, assim, mandar um pouquinho de dinheiro, você manda, mas depois que você mandou, se não me engano, é 25 mil reais. Passou de 25 mil reais, eles pedem todo imposto de renda e não sei o que lá, e 3 meses para aprovar, tem que aprovar no Banco Central para poder mandar mais do que 25 mil reais. Oh, caramba, como é que faz isso? É que eu faço, eu comprei Bitcoin, mandei o Bitcoin, o cara lá trocou o Bitcoin por dívidas e pronto, resolvido o problema. E você pode falar assim, mas você é libertário, coisa tal. Ou o pessoal da 25 de março aqui. O pessoal da 25 de março está usando o dólar Tether o tempo todo. Por que isso? Justamente porque o dinheiro estatal, com todo esse monte de coisas que o governo agregou para roubar mais dinheiro de você, está ficando impossível, né? Todo esse controle. Ao passo que você usa criptomoeda, acabou, tudo simples, fácil, não sei o que lá, não tem problema nenhum, você transfere dinheiro para qualquer lugar do mundo, sem nenhum controle de governo nenhum, no final das contas, né? Então, mais um exemplo de descentralização que resolve um problema estatal. Segurança. Segurança é um outro ponto que é importante, né? Isso é um ponto que muita gente coloca. Pô, não, peraí, mas sem governo, quem é que vai garantir a segurança das pessoas, né? E é verdade que se você parar para pensar, o governo é bem ruim em garantir a segurança das pessoas, né? Aqui em São Paulo é um pouco melhor do que lá no Rio de Janeiro, mas lá no Rio de Janeiro o meu condomínio tem segurança privada, ele tem que ter, a maior parte dos condomínios tem segurança privada. Para entrar no prédio aqui, você tem que entrar lá na portaria, tem que dar sua identidade, coisa e tal, é uma forma de segurança privada, você está tendo um controle privado para a segurança. Essa ideia de que o governo consegue prover segurança é falsa no final das contas, né? Então, segurança privada também está crescendo, e tem algumas experiências que são bem interessantes, tá? Quando eu estive lá na Anarcapulco, que é uma conferência anarcocapitalista que tem no México, né, todo ano, eu estive lá em 2020, pouco antes da pandemia, né? E fevereiro de 2020. E teve uma palestra que eu achei muito interessante de um cara que é dono de uma empresa de segurança em Boston. Boston, lá nos Estados Unidos, é uma cidade muito violenta, é tida por eles como uma cidade muito violenta. É uma cidade que tem alguns guetos, né, algumas regiões da cidade que o Estado simplesmente não chega lá. Não chega ao nível de favela no Rio de Janeiro, evidentemente, mas é uma coisa também que a população se sente muito insegura. E aí a empresa de segurança dele é especializada nisso. As pessoas contratam a empresa de segurança dele para dar segurança lá na região. Então você mora numa área pobre, então ele tem que cobrar barato, não pode cobrar caro, porque se ele cobrar caro a pessoa simplesmente não tem dinheiro. Ele cobra um valor razoável e ele faz a segurança daquelas unidades que contrataram a segurança dele, né? Mas aí você pode pensar, pô, mas peraí,
E como é que ele faz para dar segurança a algumas unidades num bloco residencial e não dar a outras unidades? E a solução é muito simples, né? Você tem os free riders, evidentemente, o pessoal que não está pagando, daquele bloco que não contratou a empresa dele, acaba tendo alguma vantagem, porque vai ter o guarda lá, vai ter o segurança na frente. Quem está pagando são só algumas pessoas, não são todos. Mas, por outro lado, aquelas pessoas que estão pagando a mensalidade, elas têm algumas vantagens. Elas podem, no caso de acontecer alguma coisa, tem seguro. Então, se você for roubado, ele vai te desembolsar aquilo ali. As outras pessoas que estão no prédio, elas acabam tendo alguma vantagem, mas elas não contrataram, elas não têm direito ao seguro, por exemplo. E é uma experiência de muito sucesso lá em Boston. A empresa dele está crescendo pra caramba, um monte de cliente novo lá. Olha uma coisa que é um modelo de negócio impressionante, um modelo de negócio totalmente libertário. Segurança privada na sua melhor forma, né? Enfim, tem outras áreas também que a gente ainda tem que mudar, a questão de padrões e o mercado livre de energia, que tomara chegue no Brasil em algum momento, né? E também a questão de normas e... enfim, ainda tem coisas para serem especificadas ou adequadas ao modelo totalmente descentralizado, né? Propriedade intelectual, por exemplo, é uma coisa que não tem como. Propriedade intelectual, é o que eu falo, não existe propriedade intelectual. Esquece isso, né? E recentemente, essa semana, até o Elon Musk e o Jack Dorsey estavam conversando sobre o fim disso. Jack Dorsey falando para acabar com todas as leis de propriedade intelectual que se tornaram obsoletas, né? Concordo plenamente com o Jack Dorsey, não tem alternativa. Jack Dorsey, para quem não sabe, é o cara que criou o Twitter, né? O criador original do Twitter. Então, essa é a história, é isso que eu vejo que está acontecendo. Ou seja, como é que a gente vai chegar no anarcocapitalismo? A gente vai chegar no anarcocapitalismo com as pessoas cada vez mais adotando alternativas ao... Aqui já está, liberdade vem aí. Como é que a gente vai chegar no anarcocapitalismo? As pessoas adotando cada vez mais alternativas libertárias para resolver os problemas e simplesmente ignorando o governo. Na verdade, está acontecendo isso. A gente vê que diferença que faz o governo no final das contas? Isso atrapalha, não ajuda ninguém a nada, né? Então, dessa forma que a coisa vai acontecer. O governo vai ficar cada vez mais como uma coisa que vai existir, vai estar ali na sociedade, coisa e tal. Tipicamente, culturalmente, as pessoas tendem a manter as instituições, né? Mas vai ser uma coisa quase que cultural, sem impacto direto no dia a dia nosso, né? No dia a dia nosso, a gente vai usar alternativas privadas, vai usar coisas distribuídas, serviços privados para resolver os nossos problemas. E é assim que vai acontecer. Ou assim que eu imagino que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso daí, a liberdade vem aí. Se alguém quiser fazer pergunta, tirar alguma dúvida. Isso que eu ia falar, pessoal. Então, se quer ir, você prefere você mesmo conduzir ou quer ver? Não. Tá bom, então, vai, começa aí, Gabriel. Que eu penso, a minha maior dúvida quando se fala de anarcocapitalismo é a questão da justiça privada. Como eu acredito que é o principal modelo para a gente ter empresas privadas de justiça, porque a minha principal questão é, digamos, vou te dar um exemplo prático agora. Se nós temos empresas privadas diferentes, geralmente o consenso que eles falam é que ou eu pagaria para você para o julgamento ser na minha empresa, ou você pagaria para a minha. Mas o problema é que se a minha empresa tiver pena de morte, por exemplo, eu posso ter que te pagar e você ser condenado à morte. Então, meio que não seria uma justiça eficiente. Na verdade, a solução para isso está no direito internacional, né? Porque isso é um ponto que o pessoal fala, né? Se você tiver múltiplas empresas de segurança com leis diferentes, como é que você resolve isso? E a verdade é que isso já existe hoje em dia. A gente já está atuando num lugar que tem múltiplas leis diferentes, com penalidades diferentes, e a resposta para isso está no direito internacional. Você pega o mínimo ético, que no caso do direito internacional é as declarações de direitos humanos, né? A Declaração dos Direitos Humanos, e além disso, o que for comum entre as duas áreas é o que vale. Fora isso, é só acordo, só o que for por escrito. Então, se tiver duas empresas de segurança e algo não tiver em uma, não vale para aquela relação entre as duas, a menos que tenha um contrato específico sobre isso. E continuando essa pergunta, desculpa, mas se, por exemplo, como é que eu faço para garantir que seria eficiente? Porque se eu não vejo isso na minha própria empresa de justiça, eu vou lá e contrato outra. Ou seja, eles estão meio atrelados a uma responsabilidade implícita de me favorecer na justiça. Mas aí que tá, né? Você tem que... o contrato é para te manter segurança, para te dar segurança.
Você escolheu aqueles termos ali. Se eles não te atendem naqueles termos, se você no final das contas está vendo que contratou aquela empresa, mas ela não está resolvendo, a solução é você procurar uma outra empresa, não tem jeito, né? É o que eu sempre falo, eu acho que esse tipo de pena muito pesada tende a sumir, tá, na sociedade. Por quê? Porque imagina o custo de um erro no julgamento de pena de morte. Vamos supor que você tem uma empresa que tem a pena de morte. Beleza, ok, todo mundo assinou ali, você aceitou aquilo ali, ok. Aí você cometeu um crime e foi morto naquela empresa. Aí depois descobrem que teve uma falha. Imagina o custo que é isso. Hoje em dia o Estado consegue conviver com isso, alguns estados, né, porque pena de morte hoje em dia é raro até entre estados, né? Alguns estados conseguem conviver com isso porque eles meio que, foda-se, né? Errei e é isso aí, boa sorte, deixa pra lá. Mas num sistema privado, num sistema capitalista, isso certamente daria amenização, e aí, ou seja, seria muito caro esse tipo de coisa. Eu não vejo isso. É uma coisa curiosa esse negócio de você ter múltiplas leis, né? Não sei se vocês lembram, tem um desenho, um episódio dos Simpsons que eles brincam com isso, né? Porque lá nos Estados Unidos você tem isso. Nos Estados Unidos você tem estados que têm leis diferentes, né? E aí isso é um exercício que eles fazem nas escolas de direito lá, né? O cara está no estado A, ele dá um tiro no cara que está no estado B e o corpo cai no estado C. E aí quem é que vai julgar o caso, qual vai ser a lei aplicável, não sei o que lá. Isso é uma verdade, é assim, é lógico, né? Esse exemplo mesmo seria uma hipótese pouco provável, né? Mas em tese, né, poderia acontecer, né? E a solução é essa, a solução é essa solução do direito internacional, do comum entre as leis, e o resto é o que tiver em acordos bilaterais ou acordos à parte, senão não vale nada. Obrigado. Sim. Tudo bem? Prazer conhecer o meu nome é William. Prazer. Peter, acho que a minha pergunta iria mais no sentido de... a mim parece que há uma subestimação do quanto que o Estado pode ser ele próprio um gerador de custos de transação. Na tua análise, né? Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo extremo aqui, mas enfim, acho que libertário geralmente é a favor da liberação das drogas. Né? O combate ao tráfico é o custo de transação colocado pelo Estado. Eu fui para um exemplo extremo, mas não precisa chegar nisso, né? Qualquer coisa, por exemplo, vamos lá, medicina. Né? Se fosse um livre mercado, bom, eu gostaria de ser atingido por um método que fosse certificado em alguma agência privada. Né? Perfeito. Mas não ia ter o Estado para... Quando é que o governo vai chegar e dizer, não precisa mais disso aí? Não, pois é, eu não acho que vai acontecer isso, que eu acho que as pessoas vão começar a ignorar isso, vão começar a ignorar o Estado. Por exemplo, o Trump botou umas tarifas enormes lá nos Estados Unidos, né? E já tem um monte de gente com soluções de logística alternativas, criando empresas de logística alternativa, que se fosse aqui no Brasil a gente chamaria de contrabando, entendeu? Mas o pessoal tá bolando ideias de, não, você... Aqui no Brasil tem também, tá? Com esse negócio da tarifa do Lula, da taxa das blusinhas, já tem um monte de gente fazendo triangulação pelo Uruguai, pelo Paraguai, porque né, você compra lá sem imposto, não sei o que lá. Ou seja, uma solução libertária para isso, né? E à medida que você tem mais informação disponível, isso acaba virando, né? Acaba ampliando esse leque, né? Por exemplo, você já tem lá nos Estados Unidos aplicativos para você procurar um psicólogo, você quer fazer uma coisa, tem até anúncio no YouTube. Você quer procurar um psicólogo, quer fazer psicanálise, você vai lá, se cadastra no aplicativo e ele te liga com um psicólogo e coisa e tal. Se você gostar, ótimo, se você não gostar, ele troca e coisa e tal. E beleza. E quem garante que isso precisa ter o registro todo lá? Porque em tese o psicólogo pode estar, sei lá, nas Ilhas Virgens Britânicas, que não tem necessidade nenhuma da pessoa ter diploma para prestar esse serviço. Hipoteticamente, eu não sei como é que funciona isso, mas em tese você pode ter esse tipo de coisa, né? Pois não? Prazer. Eu queria até complementar um pouco a pergunta que fez, assim, mas muito bom de que, assim, tudo bem, as pessoas elas estão pensando em ignorar o Estado em alguns diversos meios aí na sociedade, mas assim, existem alguns meios que é meio difícil assim, né, você ignorar o Estado. Até pegando o exemplo lá que ele pegou assim, do médico, não dá para ignorar o Estado nesse sentido de procurar ajuda médica. Então, assim, eu vou ignorar assim, esse médico, ele pode não ter a certificação do Estado, a permissão do Estado para atuar, mas eu vou ter do mesmo jeito. Porque assim, esse médico, o cara que tentar atuar sem a permissão do Estado, ele vai preso. Então, assim,
Como é que poderia acontecer essa transição nessas áreas em que o Estado está lá para enforçar que essas pessoas não podem atuar fora dele? Olha só, isso é o problema, né? Ou seja, é o que eu falei para vocês, a tendência é que o Estado vai ser ignorado pelas pessoas. Mas é lógico, o Estado pode ir lá e ainda usar violência contra você, né? A minha visão disso é que o que vai acontecer é que, à medida que o Estado for sendo deixado de lado, ele acaba perdendo força também, acaba perdendo dinheiro, acaba perdendo imposto, esse tipo de coisa. É lógico que imposto não é algo que você escolhe se você quer pagar ou não, né? O Estado, se você não pagar, o Estado vai lá roubar de você. Mas, à medida que as pessoas têm alternativas, elas têm alternativas, né? Você começa a ter cada vez menos gente pagando imposto. É o que está acontecendo hoje em dia com a CLT, por exemplo. Está tendo uma onda de gente que está abandonando a CLT e trabalhando no PJ. Por quê? Porque a CLT é uma cambada de imposto que você paga ali. E o Estado está preocupado com isso, não porque ele queira proteger o trabalhador, está preocupado porque está recebendo menos impostos, né? E não só isso, né? Por exemplo, sempre gente rica no Brasil abriu empresa no exterior para sonegar imposto ou para pagar menos imposto legalmente. Sempre teve isso. O pessoal rico mesmo, sempre teve empresa em Ilhas Caimã, em Ilhas Jersey, não sei o que lá. Hoje em dia, meu amigo, qualquer um aqui, se quiser, pode abrir uma empresa no exterior, onde quiser, tem empresas que ajudam você a fazer isso. O preço é mais ou menos, às vezes é mais caro, mais barato, dependendo do lugar e coisa e tal, mas qualquer um faz justamente na informação. Então, ou seja, quando você não precisa do Estado, fica mais fácil você ignorar o Estado e você pagar menos imposto. Então, esse é outro problema, essa é outra parte da coisa. O Estado hoje ele tem uma força muito grande ainda, né? Você pode até entender que a gente já estava no Capistão, a gente já vive no Capistão. A questão é que tem uma entidade ilegítima, que é o Estado, que vai usar violência contra você de forma aleatória, de acordo com o que ela quer ali. E o problema disso é que essa entidade tende a ficar cada vez mais fraca por conta das pessoas ignorando o Estado, né? Então, mas bem nessa linha ainda, principalmente por esse final que você colocou, que eu concordo assim, com essa ideia de que se todo mundo amanhã acordar e resolver vamos ignorar o Estado acaba, porque só existe porque a gente obedece. Mas me parece que quando algumas pessoas começam a aparecer, principalmente você, assim, que hoje é a maior figura, né, no Brasil, acho que não só ANCAP, mas anarquista em geral, parece que até quando essas ideias começam a popularizar, o Bitcoin aparece, essas coisas, o Estado passa a ficar mais agressivo. E parece que começa a ter mais ainda pressão para impedir que isso ocorra. E aí parece mais importante ter essa desobediência civil, ou você acha que realmente a gente consegue só seguir, uma hora o Estado não vai conseguir mais existir, ou precisaria ser mais agressivo? Olha só, se depender das pessoas quererem acabar com o Estado não acaba. É o que eu falo, as pessoas amam o Estado. A maior parte das pessoas ama o Estado, adora a bota opressora do Estado, a verdade é essa. Muita gente tem essa visão de que se ele está me batendo é porque ele está me protegendo. Né? Então, as pessoas adoram. Então, eu não acho que vai ser assim, porque eu acho que economicamente isso é um ciclo vicioso, ou seja, vicioso para o Estado, né? Virtuoso para o libertarianismo. As pessoas precisam menos do Estado, o Estado fica mais fraco, e daí ele consegue ajudar menos as pessoas aí procuram mais soluções, então é um ciclo que vai acontecer dessa forma. Isso que você falou, quando o Estado vê que as pessoas estão saindo do Estado, ele usa mais violência. Lembra uma coisa, violência é caro. Você usar violência não é barato. Você tentar impor um Estado na base da violência, você não consegue. Quando eu fiz a faculdade de Direito, né, o professor de penal falava, o direito penal só funciona porque o número de infratores é 3% da população. Se mais do que 3% da população começa a ignorar uma lei, esquece, não tem polícia que ignore, não tem polícia que consiga fazer aquela lei valer, não tem repressão policial que consiga fazer isso valer. A maior parte das pessoas obedece às leis. E lógico, isso é bom, porque as leis que são corretas, não matar alguém, ninguém quer, tem que obedecer mesmo. Mas as leis que são leis injustas, né? Tanto que no Brasil você tem isso, um monte de lei que não pega, né? Tem a lei lá, mas todo mundo ignora. Eu acho que tinha uma outra pessoa lá atrás que tinha... Pois não? É que eu acho que o Divergent Time era um comentário da nossa primeira pergunta, que o rapaz perguntou como é que seria o processo penal numa sociedade libertária. E eu gosto de falar que a resposta correta, na minha visão, seria não sei. Porque a magia de uma sociedade libertária, o que caracteriza ela como um ser libertário, é justamente deixar diferentes ideias competir e as pessoas se associarem às ideias que elas concordam. Então, quando a gente começa a escrever, vai ser da forma X, Y, Z, a gente está caindo no que seria o oposto do libertarianismo, que é um planejamento central. Então,
toda vez que falar assim, como é que vai ser tal coisa numa sociedade libertária? Não sei. Quem essa é a sabe? resposta. Vamos deixar Eu as concordo pessoas... contigo. A questão toda é essa, né? Justamente o mercado vai buscar soluções para resolver esses problemas que você tem hoje. O problema é a segurança. Você quer poder fazer negócio, você quer viver em sociedade, nós somos um animal gregário, a gente tem que viver em sociedade, e em sociedade sempre você vai ter uma pessoa mais agressiva que a outra, sempre vai ter uma pessoa que perde o controle, que se descontrola e coisa e tal. Então, esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Qual que vai ser a solução para isso? O mercado vai ditar mais adiante. Pois não. Tem uma pergunta do chat aqui lá no YouTube. Como o Peter enxerga a defesa de um país libertário? Acho que quer dizer com as Forças Armadas. Pois é, isso é um problema, porque é o que eu falo, né? Muita gente até critica o meu envolvimento na guerra da Ucrânia. Se você é libertário, como é que você está defendendo um país e tal? Mas a visão que eu vejo é a seguinte, não tem jeito, né? Se tem um país agredindo outro país, a resposta correta tem que ser uma resposta estruturada, tem que ser forças armadas, tem que ser esse tipo de coisa, não tem alternativa. Os russos não estão ferindo o PNA da Ucrânia, os russos estão ferindo o PNA dos ucranianos. Cada casa, cada fazenda que eles invadem lá e coisa e tal, eles estão matando pessoas, estão agredindo a propriedade privada das pessoas, e essas pessoas têm que fazer uma defesa armada. Mesma coisa em Israel, né? Quando entrou lá o pessoal dos kibbutzim ali na região do Otef ali, ou seja, eram pessoas que sofreram, né? O Estado em si não está nem aí, mas elas têm que reagir através do Estado. A minha visão disso é muito simples. A gente está caminhando para um mundo em que todos os estados vão desaparecer. No momento que você não tiver mais isso, você não precisa ter defesa. Mas até chegar lá, não tem alternativa. Até chegar lá, você vai ter esse tipo de coisa. E eu acho fundamental o conceito de ajuda coordenada, né? Você ter um sistema como o da OTAN, por exemplo, que é uma aliança essencialmente defensiva. A OTAN não agride ninguém. Essa ideia que até alguns russos colocam de que não, porque a OTAN estava chegando perto da Rússia. A OTAN é uma aliança defensiva, ela não agride ninguém, pela consistência da OTAN, não pode agredir ninguém. Agora, a OTAN, se um país for agredido, os outros se comprometem a entrar na guerra do lado daquele país agredido. Isso é fundamental por quê? Porque permite que os países diminuam a quantidade de gasto nas forças armadas. Você não precisa você sozinho ser capaz de se defender. Se você tiver uma aliança dessa, você pode baixar os custos e ainda ser competitivo, ainda manter a segurança do seu país, né? Então a visão que eu tenho disso é que no futuro a gente vai chegar lá, quando não tiver mais Estado nenhum, está resolvido o problema. Acho que foi lá o primeiro lá. A gente tem uma pergunta que eu concordo com a ideia de que o Estado cada vez mais está perdendo essa função por conta da ineficiência das sociedades capitalistas. O que realmente mais acontece é o cara que é ineficiente vai começar a subir, o cara que é eficiente vai proliferar. Só que como é que se garante que no limite isso realmente vai acabar, no sentido do Estado acabar completamente? Porque, por exemplo, na minha visão ainda parece que o Estado ele tem que estar para lá para algumas funções muito específicas, como os próprios contratos. Ainda tem que ter algo, um poder maior para garantir que o contrato das empresas ainda vai acontecer. Mesmo que ocorra o mercado e que eu possa escolher outro contrato. Quem é que garante os contratos bilaterais entre países? Convenção de Nova York, arbitragem. E a arbitragem, da mesma forma seriam os contratos entre pessoas, né? Mas aí tem uma convenção assinada, né, por vários países que diz, tem como o cara vir aqui com o Lord, né, arbitrar e tirar o dinheiro daqui, porque esse país é assinado na convenção. Acho que é de 56 a convenção. Mas isso mesmo é uma convenção que foi assinada entre os países, foi aceita entre os países, né? Ou seja, o ponto é esse. Por que você respeita um contrato? Você respeita um contrato principalmente pelo seu interesse de fazer contratos no futuro. Se você ignora um contrato hoje, quando o contrato ficou ruim, você ignora ele, quem é que vai acreditar na sua assinatura quando você se comprometer num contrato futuro? Você perdeu essa possibilidade. Então, isso eu acho que é o grande motor disso daí na economia, né? Eu acho que ele tinha perguntado antes. Na verdade eu ia fazer um comentário, mas o que todo mundo falou acaba servindo de exemplo também para o meu comentário. Tem uma analogia que eu faço, que é de elétrica e eletrônica. Energia sempre vai pelo caminho de menor esforço. As relações sempre vão pelo caminho de menor burocracia. Né?
tiver um contrato de duas empresas diferentes de seguro, uma tem pena de morte e a outra não. O que vai dar menos trabalho? O que não tem pena de morte. Porque se você matar uma pessoa que é inocente, você vai ter que ressarcir a família dessa pessoa em todo o valor da vida dela. Isso seria a teoria na questão. Né? Outro ponto é sobre se existe uma regra, uma norma regulamentadora, existe uma empresa que subornou alguém para isso ser uma norma. Eu estudei um semestre inteiro só de INR. Então, se hoje em dia você cobra alguma coisa para um médico, ele tem que ter um documento falando que ele é médico, é porque alguém subornou algum político para falar que os médicos precisam ter esse documento. Mas é bem isso. O governo virou um negócio, uma coisa para ganhar dinheiro em cima da sociedade. Eu se concordo. existe norma, existe alguém que subornou. Pois é. Pois não. Só para complementar um pouco sobre acordos entre pessoas, instituições, o que quer que seja, vou dar um exemplo bem prático do que existe hoje em dia, que surgiu aqui no Brasil, Reclame Aqui. Sim. Como ferramenta de reputação para cada empresa, e isso ajudaria a determinar se aquela empresa com a qual você está fechando o contrato, se ela é confiável ou não. É um exemplo excelente, né? É o que eu falo para o pessoal. A alternativa do governo a isso é o alvará. Vocês já repararam que quando você entra numa empresa qualquer, tem um alvará lá. O alvará quer dizer que o governo inspecionou aquela empresa ali, disse que está ok, que você pode fazer negócio com ela, que é uma empresa idônea e coisa e tal. Alguém presta atenção no alvará de empresa hoje em dia? Alvará garante alguma coisa? Não é, virou um negócio totalmente burocrático que não quer dizer mais nada. Ao passo que a internet você consegue essas informações lá. Pois não? Você acha que a blockchain tem um papel importante assim, nessa parte de descentralização, ou ela também pode ser usada muito por inverso, por ela ter registro de tudo? Não, eu acho que a blockchain é uma ferramenta fantástica para descentralização, né? Porque ela permite um banco de dados descentralizado, um banco de dados que ninguém consegue. Você pode registrar contratos na blockchain, exatamente, tem uma série de vantagens. Não vou dizer que ela serve para tudo, tá? Tem gente que quer botar blockchain em tudo. Não, ela tem a função dela específica. Eu concordo, a questão de privacidade, por exemplo, é questionável, porque tudo na blockchain é público no final das contas, né? Então, assim, eu acho que ela tem um papel importante, sem dúvida alguma. Eu acho que ele estava na frente ali. Você disse que uma forma do Capistão avançar em cima do Estado seria o povo começar a ignorar o Estado, começar a usar os mecanismos externos ao Estado, e isso seria uma maneira do Estado parar de ter relevância, mesmo que a gente vê no contexto brasileiro hoje em dia que o Estado parou de ligar para como o povo ignora ele e virou um fim em si mesmo, praticamente uma célula cancerígena, para colocar assim, e num Estado onde ele vira um fim em si mesmo, o centrão vira a hegemonia política do país. Como que você faz para fazer com que o Estado ligue para essa ignorância da população sobre si mesmo e com que daí o Capistão avance? Pois é, eu sou cético com relação a consertar o Estado, tá? Eu acho que o Estado não tem conserto não, mas a minha visão é essa. Eu acho que, assim, eu não tenho nada contra você entrar na política, tentar uma alternativa melhor na política, eu acho que é válido isso, porque o Estado não vai desaparecer amanhã, então se ele te dá a possibilidade de você votar e coisa e tal, uma coisa positiva. Mas eu, sinceramente, o que eu vejo é exatamente isso que você falou. Se você pegar o equilíbrio de Nash da coisa, né, a tendência é só piorar, é cada vez mais ser negociado entre os caras ali, a coisa piorar cada vez mais. Então, eu não vejo muito como salvar o Estado, não. Agora, o que acontece é isso, né, quando ele se torna totalmente irrelevante, e eu acho que uma parte da crise que o Estado está vivendo agora já é porque ele está se percebendo irrelevante, né? Você viu o plano do Lula agora, né? O Lula está querendo fazer um monte de programa, pé de meia, Minha Casa Minha Vida, não sei o que lá, para poder fazer com que o povo goste dele, né? E aí o que acontece? Ele bota um monte de dinheiro, aumenta a inflação. A população olha para essas coisas todas e não vê um valor tão grande nessas coisas todas, mas não gosta da inflação, então ele acaba piorando a situação dele no final das contas. É parte disso, das pessoas não estarem mais tão dando importância para o Estado no final das contas. A gente está no início do processo, tá? Ainda vem muita coisa por aí, não é um caminho que a gente já está no final, já está perto de acabar e coisa e tal. Mas a minha visão é essa, né? Não vejo o Estado como salvando-se no final. Ele vai acabar desabando completamente sobre o próprio peso. Aí eu perdi a conta, gente. Agora vocês veem que aqui é o próximo aqui, porque eu... Tem um superchat aqui. Com o fim do Estado e a implantação de uma sociedade de leis privadas, provavelmente haveria boicote e embargos econômicos de outros estados. Qual seria a solução para isso?
você disse, se a gente tivesse de novo, a minha visão é que quando tivermos um capistão, vai ser no mundo todo. Não vai ser um Estado que vai ser libertário, porque justamente é impossível você ter a convivência de um Estado com outros Estados locais sem Estado. Mas a tendência é que o mundo todo está caminhando nesse sentido, né? Mas assim, quando você tiver embargo, esse tipo de coisa, de novo, com tecnologia, você contorna isso. A tecnologia, cada vez mais você vai ter esse tipo de coisa. Eu acho que você está com o tempo tentando... Não, eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente já fez uns 2 eventos aqui, 3 eventos sobre cidades privadas, né? E está surgindo muito essa iniciativa, né? Falando sobre... Cidade, tem vários nomes, né? Tem gente que chama de cidade privada, tem gente que chama de Startup City, tem gente que chama de Network State, tem gente que chama de Free Cities, né? O Hopa chama de Free Cities. Eu queria saber assim, será que... Porque assim, o principal argumento desse pessoal do Network State é que é isso que você falou, através da pressão, assim, quanto mais a gente se organizar e clamar, né, claim, né, em inglês, né, que a gente é uma cidade privada, né, que a gente é uma instituição independente do Estado, quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente vai botar pressão e mais o poder estatal vai diminuir, a gente vai ganhar poder como indivíduos, né. E aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga o Network State, né? Acho que tem, não sei se você conhece aquele bilionário lá, o Balaji, que está por trás disso aí. Como é que você enxerga o Network State nesse papel do Estado acabar? Eu não tenho certeza que eu estou ciente de como é que é essa iniciativa não, tá? As cidades privadas eu conheço e eu sou um crítico delas. Eu não acho que seja o caminho, eu acho que elas teriam todo o interesse do governo de acabar com a coisa, e a gente tem um exemplo agora, né, Próspera lá em Honduras, tá sofrendo. Que é o que eu falo para você, e eu falei isso logo no início desse negócio, quando ela começar a prosperar, que começar a dar certo, porque vai dar certo, porque tem pouco imposto, porque é bom, vai começar a ter negócio, as pessoas vão ficando ricas e coisa e tal, o que vai acontecer? O pessoal que mora no lado vai falar, não, mas tem que taxar aquele pessoal lá também, a gente precisa aqui, nós somos pobres aqui, que foi exatamente o que aconteceu com Próspera. Agora o governo de Honduras quer revogar a coisa toda, enfim, eu sou um crítico disso. Agora, tem uma iniciativa de Liberland que eu acho muito interessante, tá? Eu não sei se é isso que é o Network State, que é o fato de que o planejamento deles é que se você for um cidadão de Liberland, você vai ter um aplicativo no seu celular que te permite fazer um monte de coisas, inclusive encontrar outros cidadãos de Liberland para você fazer negócio. Então, por exemplo, se você quer... Pelo mundo, assim. Pelo mundo, qualquer lugar. Ou seja, você não estaria... Não seria uma cidade fixa, mas seria uma coisa que você pode encontrar outras pessoas e, eventualmente, fazer negócio com essas pessoas, preferencialmente, porque você tem um arcabouço legal. Você compartilha dos valores. Você compartilha dos valores e coisa e tal. Então, isso pode ser uma coisa realmente interessante. Peter, o Estado ele é ineficiente por natureza. Qualquer coisa que vai fazer pior do que qualquer um faria, uma empresa faria. Isso é fato. Só que, da mesma forma como a tecnologia vem avançando e a gente está tendo essa diminuição de custo de informação, de produção, de uma porção de coisa, o Estado também vai começar a se armar com ferramentas para poder ser mais coercitivo. Nesse ponto, eu coloco que as questões das relações que a gente tem de troca e de pagamento e tudo mais, elas vão ser mais eficientes nesse ancapistão no direto, como pessoa a pessoa. Mas se eu tiver que comprar um ar-condicionado para colocar na minha casa, eu vou ter que lidar com uma empresa e já não vai funcionar dessa forma. Então, tipo assim, o Estado também vai crescer também na coerção, e essa relação normalmente acaba se ficando mais eficiente só diretamente. Nesse ponto, a moeda centralizada te desliga do Estado. Só que você teria que se desligar do Estado completamente. Não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter... não sei se não pode ter nada, né? Mas, por exemplo, uma coisa que o pessoal coloca, eu não sei se chegaria a isso, né? Mas a questão da entrega descentralizada por drones, né? Que já tem em alguns lugares no mundo o pessoal entregando por drones e coisa e tal. Em tese, você pode ver uma startup, vamos chamar assim, né? Para não dizer que está quebrando a lei, né? Mas uma startup que faz entregas e não cobra imposto, né? Vende as coisas sem imposto para você. E, em tese, é possível, você não tem interferência. Hoje em dia você não consegue isso, por quê? Porque o caminhão está andando na rua, o fiscal vai parar o caminhão, vai querer multar todo mundo e coisa e tal, não dá certo. Mas seria um outro Estado... Descentralizou, né? Um serviço de um Estado paralelo, vamos dizer assim, de um serviço paralelo. Pois é, mas o ponto que eu falo é aquilo. Primeira coisa, você tem o fato de que o custo de administração, ele cai mais devagar do que o custo de transação, como eu falei aqui, né? Ou seja, esse é um problema do Estado.
O Estado também fica mais eficiente com a tecnologia, com a informação descentralizada, mas ele ganha menos com isso do que a transação no livre mercado. E tem um outro fator também que eu gosto de lembrar, que é a velocidade de transformação. O Estado ele é lento para responder as coisas, ele demora a responder as mudanças. E à medida que a coisa vai ficando cada vez mais rápida, né, ele perde um pouco isso daí, ele perde a capacidade de fazer isso. O pessoal brinca como é que é a criação de apelidos para o Xi Jinping lá na China, né? A internet chinesa é totalmente censurada, então o pessoal não pode falar mal do Xi Jinping, né? E aí, volta e meia, o pessoal surge com apelidos para o Xi Jinping para poder driblar. O apelido dura um tempo, porque depois os censores descobrem que está usando aquele apelido e proíbem aquele apelido também, né? E aí o pessoal inventa um outro apelido e começa a usar outro apelido. Então, assim, o governo está sempre correndo atrás do prejuízo nessa história. Então, assim, eu vejo dessa forma. De novo, a gente está no começo do processo. Tem muita coisa que a gente não consegue nem ver como é que vai ser resolvido, porque está longe ainda disso chegar, né? Eu ia perguntar se você alguma vez fez assim, um exercício mental, como cada estado vai acabar. Você chega no final da sua apresentação, você fala assim, como eu espero que ele acabe assim. Ou seja, ele pode sumir assim, tranquilamente, mais ou menos como está acontecendo na Argentina, ou ele pode sumir e virar um colapso. A hipótese do colapso é preocupante. Então, mas de certa forma, de qualquer forma ele vai sumir. E aí você já pode pensar, nesse momento, vai ter uma massa de pessoas que estavam, vamos dizer assim, entrelaçadas com o Estado, que tinham dinheiro emprestado do Estado, aposentados, funcionários públicos aposentados. Ou seja, esse pessoal não tem a promessa de aposentadoria, empresários que fazem negócio, ou seja, eu acho que o Estado vai subir, não tem jeito, cara, ele faça toda a força do mundo, ele vai subir, mas já para pensar, e ao mesmo tempo você vai ter uma outra... E você sabe que essa coisa toda pode não ser tão longe quando a gente pensa que não, que essa coisa está para quebrar lá na frente, né? Mas tem gente dizendo que, por exemplo, o Trump veio com esse negócio de tarifas porque ele está desesperado, porque os Estados Unidos esse ano teriam que pagar não sei quantos trilhões de dólares em serviço da dívida, não sei o que lá. E ele está falando isso, fazendo isso não porque ideologicamente ele teria que fazer, mas porque está desesperado, né? E se os Estados Unidos quebrar, meu amigo, quebra o mundo inteiro, não sobra nada, né? Então... Você já parou para pensar, então, a gente vai ter uma massa enorme de pessoas que ficaram com a mão na frente e outra atrás. Vai ser uma tragédia. E ao mesmo tempo você vai ter um grupo de pessoas que ficaram milionárias no Estado. E aí você acha que vai ter um embate entre esses dois grupos? Cara, eu concordo com você, é uma coisa difícil de imaginar o que vai acontecer, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma disrupção grande. Vamos viver uma disrupção grande. Eu acho que ela tinha... Boa noite, Victor. Primeiro eu queria trazer uma percepção que você abriu as portas que estavam totalmente fechadas para mim. Eu sou uma ex-militante esquerdista, terrível, e acho que a pandemia me ajudou a ficar mais em casa, assistir os vídeos e assim, a minha pergunta tem a ver com a minha história. A minha conversão veio através do meu marido, que já assistia os vídeos, e ele começou a me mostrar e a gente começou a discutir. A gente brigou muito inicialmente porque eu tinha as minhas convicções e eu tinha pessoas que reafirmavam isso o tempo inteiro. A minha bolha é cercada de pessoas de esquerda. Até hoje isso acontece, as pessoas do meu trabalho, do meu convívio, enfim. Então, a minha pergunta, pensando que, até alinhando com o que o amigo trouxe aqui, de como que a gente avança no capistão, eu acho que a minha conversão foi um passo à frente, né? Para a gente chegar nesse momento em que, de fato, o Estado vai cair. Mas eu fui convertida pelo amor. Eu não posso fazer isso com todas as pessoas. Como é que eu passo a palavra de uma forma que eu não seja arrogante, que eu não seja uma pessoa, sabe, superior aos demais? Isso é uma coisa difícil. Convencer as pessoas não é fácil, tá? Não é fácil isso. O que a gente pode fazer é o que eu faço e eu recomendo que todo mundo faça, que é você ter canais, você explicar e falar, mas não tem expectativa de convencer as pessoas. As pessoas, para se convencer, o convencimento parte de dentro. A pessoa, em determinado momento, ela decide que quer se convencer. Não adianta você tentar forçar isso contra as pessoas.
Mas o ponto que eu coloco sempre é o seguinte, eu acho que a gente está caminhando para isso, mesmo sem as pessoas se convencerem, tá? A pessoa continua ali amante do Che Guevara, não porque Stalin matou foi pouco e não sei o que lá, e adora o comunismo, mas, pô, eu vou comprar criptomoeda aqui porque eu acho que me ajuda aqui no meu negócio, ajuda a mim a fazer as coisas aqui. Então, ou seja, as pessoas vão para o libertarianismo apesar das convicções. Eu não acho que seja crucial você convencer as pessoas. É importante, lógico, até pelo que ele falou, porque se a gente está caminhando para um desastre, para um fim de Estado que vai ser uma coisa catastrófica, quanto mais gente antes começar a se preparar para isso, melhor, né? Você vai ter menos problemas, mas eu acho que é uma coisa meio independente da outra. Nesse ponto também tem que fazer. Ih, levantou um monte de mão. Libertária, né? Para quem quiser contribuir, escrever lá no canal, né? Eu acho que é sempre bom falar sobre isso. Pra gente imaginar, o que eu posso fazer com pessoa que tô só eu aqui. E tem outros grupos e movimentos que estão fazendo alguma coisa. Então ajudar e contribuir com isso também é muito importante. Com certeza, com certeza. Gente, eu perdi agora, não sei quem é o primeiro aí, vocês, por favor. Aí. Vai ter só a mesma linha dos dois aqui? Tá. É o seguinte, eu concordo com todo mundo que você falou, mas quando acaba uma grande estado, nunca é legal. Não. Você vê Roma, os bárbaros chegaram lá, violentaram, não sei o quê. Mais recente, União Soviética, na Rússia teve aquele colapso, foi terrível. Depois já entrou os caras vendendo, tem até aquele filme do Senhor das Armas, o cara vendeu armas a peso, né? Balas a peso. A Ucrânia também tinha um monte de gente que ficou um grupo de corruptos. Igual que no Brasil, 3 anos para se patear o Brasil, para fazer uma construção nova, cada um ficou lá com um porto, outro aeroporto, eu mando isso, eu mando naquilo, né? Enfim, quando esse estado chegar ao fim, e eu vejo que próximo, mesmo as pessoas não querendo, as pessoas vai ser automaticamente convertidas, porque não vai ter jeito, mas você também falou do exército, né? Há um certo tempo. Sim, sim. Fisicamente, a gente sabe que o Bitcoin ajuda, mas fisicamente, o que você acha que a gente pode fazer para se proteger desse momento de colapso, mesmo a gente sendo libertário e sabendo disso? Aí que tá, aí vai depender muito se vai haver essa ruptura completa, tá? Se tiver a ruptura completa, né, você tem algumas coisas que o pessoal sobrevivencialista fala muito sobre isso, né? Tem que ter a arma, por exemplo, não tem jeito. Né? No evento de uma ruptura completa, não vai ter jeito, você tem que fazer sua própria proteção, ter alimentos por algum tempo, né? Isso é uma coisa que realmente é importante. Mas, por outro lado, se a coisa se caminhar mais, de forma mais lenta, e a gente não sabe como é que isso vai acontecer, a solução é diferente, você realmente começar a fazer mais contratos, você conhecer tecnologias, você aprender a usar as tecnologias, que é o caminho que você vai acabar ganhando isso daí, né? Cada vez mais fazendo livre mercado. O caso que você trouxe da União Soviética tem uma curiosidade muito interessante, que foi quando desabou a União Soviética, quem passou a dominar tudo foram os gangsters, é o pessoal do mercado negro. Por quê? Porque o soviético médio, ele não sabia fazer negócio, era proibido, você não podia ter uma vendinha, vender as coisas e coisa e tal, porque era proibido pelo Estado, tinha que ter licença do Estado para fazer isso. Então, as pessoas não estavam acostumadas a fazer negócio, a agir de forma independente, né? Quando acabou o Estado, quem é que lucrou com isso? Quem estava acostumado a fazer negócio, quem era contrabandista, traficante de drogas, esse pessoal que dominou a coisa toda, né? Você pode alegar que isso é o lado ruim, mas por outro lado você tem uma lição disso, que é aprenda a fazer negócio, aprenda a se virar em termos de comércio, de comprar, vender, de fazer as coisas, porque isso é fundamental no final das contas. Pessoal, eu sei que tem uma galera que já levantou a mão aqui que já falou, então vamos dar prioridade para quem não falou ainda. Vai o Bernardo, que ficou com a mão levantada uns 5 minutos aí. Claro, tudo bem? Eu estudo aqui no INSPER, a minha dúvida foge um pouquinho de estudo, mas vai se relacionar mais com, tipo, quando acabou o Estado, a gente já está numa sociedade livre. O que impede dele surgir de novo, de um grupo pegar em armas e começar a matar um monte de gente, criar o Estado de novo para enriquecer? Uma boa pergunta, é o que eu falo, a questão tem que ser econômica. O que vai impedir isso acontecer é o fato de que economicamente não vale a pena. É melhor você ter contratos voluntários, a pessoa criar uma empresa de segurança privada que você se associa voluntariamente, do que você ir lá e criar um Estado coercitivo usando violência. Sai mais barato do outro jeito do que fazer desse. É a única garantia que você tem, porque se for de outra forma, se for uma revolução, alguma coisa assim, você vai acabar gerando um outro Estado no final das contas, né? Eu não sei se... Quem mais, pessoal? Só pode quem
Vamos dar prioridade aqui, ó. Acho que ele não falou ainda, só para... Tá, mas, bom, seguindo nessa lógica do colapso do Estado, um pouco de contextualização na pergunta, no Sacro Império Romano Germânico, quando ocorreu aquele primeiro colapso da autoridade do imperador, ao invés de um colapso total, teve mais ou menos a substituição da autoridade central maior do imperador pela autoridade local, tanto de alguns nobres quanto de ligas comerciais, Liga Hanseática, os Cavaleiros Teutônicos, várias organizações que tinham alguma força antes, passaram a ter força total na região que eles tinham. Com livre concorrência de moedas, com leis privadas, né, lei Sudete, lei Teutônica. Então, e essas novas instituições, novas velhas, né, vestigiais, elas têm por serem menores, por estarem mais organizadas, acabam tendo uma eficiência maior do que o Estado anterior. Sim. Você não acha que isso poderia acontecer novamente quando colapsar o Estado? Aliás, Estados menorzinhos? Eu acho que isso é um ponto interessante que você colocou, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que a Roma caiu, que foi do dia para a noite. Um dia estava tudo normal, todo mundo fazendo as coisas lá, indo na casa de banho, e no dia seguinte acabou tudo. Não foi assim, gente. Levou décadas, centenas de anos, séculos para realmente... A coisa foi degringolando. Realmente, você olhando agora, né, vendo Roma no século XVII, Roma no século IV, é uma diferença enorme, mas isso levou 400 anos, 500 anos para chegar ali, né? 300 anos, no caso, para chegar ali, né? Ou seja, esse vai ser o que a gente vai ver também. Não vai ser uma coisa assim, talvez a gente já esteja no colapso, talvez o futuro, quando o pessoal fala da noxa era aqui, fala, não, olha, já estava colapsando, coisa e tal, o Estado já estava no colapso e tal. Não sei qual evento que eles vão chamar de o início, né? Porque lá no caso do Império Romano foi aquele cara que era até um general Alderic que invadiu Roma, não foi? Mira, você sabe? Eu não lembro. O general que invadiu Roma, que era germânico, bom, enfim. Por exemplo, foram vários. Teve um primeiro que conseguiu invadir Roma, né? E aí, ou seja, o pessoal marca aquilo ali como início da decadência de Roma. Foi um processo que levou a centenas de anos, né? Então, assim, o que eu vejo é que vai ser... Atrofia veste na vestigial. Exatamente. Foi o que aconteceu na Inglaterra, exatamente. Depois chegaram os anglo-saxões lá. Última pergunta, pode ser? Peraí. Então. Eu já falei. A gente tem pergunta no superchat aí ou não? Tá. Tá bom, então vai. Tem um que não perguntou ainda, que quer fazer uma última pergunta, só para dar prioridade. Não? Tá, então faz aí vocês dois rapidão, vai. Peter, a minha pergunta é a seguinte, qual tu considera que é o maior desafio hoje à teoria libertária? Em outras palavras, qual foi o melhor argumento que você já ouviu que te fez ou ter alguma dúvida ou ficar mais tempo pensando se o que tu defende realmente é correto? O maior argumento que eu acho é esse, é o fato de que as pessoas querem o Estado, as pessoas gostam do Estado, as pessoas preferem que tenha alguém controlando isso daqui. Um argumento que eu vou até usar quando eu falar quando eu fizer o tomate na mão da série Severance, é a inversão da liberdade. As pessoas que se sentem livres quando elas estão num ambiente controlado. Porque pode parecer que não, mas isso é uma realidade, né? A pessoa, dependendo do tipo da pessoa, ela pode se sentir melhor no ambiente que está tudo controladinho ali, que ela tem o controle de todas as variáveis, ela se sente mais livre ali. E isso é um desafio, porque, de novo, eu acredito que o Estado vai cair, apesar das pessoas preferirem isso, mas você vai ter um monte de gente lutando contra, né? A pessoa, mesmo sendo oprimida pelo Estado, mesmo sendo pressionada pelo Estado, ela quer manter aquilo ali porque ela se sente melhor naquele ambiente, né? Então eu acho que isso é o mais difícil, isso é a coisa que é mais difícil de responder, porque e se todo mundo quiser o Estado, como é que a gente vai fazer para acabar o Estado? Não tem como, pô. Se as pessoas quiserem ficar ali, elas insistirem em pagar imposto e coisa e tal, não tem jeito, vai estar o Estado do mesmo jeito, né? Para finalizar, pode fazer rapidinho. Você acha que tem algum indicador, qual o indicador financeiro que poderia dizer para a gente que nível a gente está da proximidade de mais próximo de uma capitão, menos próximo? Por exemplo, eu imagino que o Bitcoin poderia ser um indicador, mas você acha que poderia ter algo mais definitivo que isso?
Eu acho que é difícil, né? É muito difícil você saber essa coisa previamente. Certamente no futuro os historiadores vão estabelecer alguma métrica e coisa e tal. Mas agora, vendo no meio da confusão que está acontecendo, toda essa briga de censura e coisa e tal, eu não sei, eu acho difícil. Não consigo me ocorrer nada. Eu acho que certamente a questão da hiperbitcoinização é um ponto importantíssimo. Na medida que os estados vão perdendo força, eles vão tender a imprimir mais dinheiro. E quando eles imprimem mais dinheiro, eles desvalorizam a própria moeda e valorizam o Bitcoin. Então a tendência é isso entrar numa espiral, aí, num ciclo virtuoso nesse sentido, né? Mas é difícil saber exatamente em que ponto que a gente está. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui, já deu o horário. Pessoal, só antes da gente acabar aqui, uma salva de palmas para o Peter. Bom, novamente agradecer a presença do Peter aqui então com a gente. Pessoal, para vocês que quiserem ficar ligados em próximos eventos, @InsperLiber no Instagram e no YouTube a gente vai publicar essa palestra. Se quiser mandar para um amigo seu, a moça ali atrás quer mandar para as pessoas e convencer elas de que posto é roubo, tudo. A gente vai postar essa palestra no YouTube, né? Não tem propriedade intelectual, né? Então a gente vai postar lá no YouTube InsperLiber, então quem quiser assistir depois, a gente tem outras palestras lá também, uma galera que veio aqui já, os professores lá do MIS Brasil, enfim, tem a palestra do Network Stage que eu falei para quem quiser saber. Então tá tudo lá no YouTube, agradeço novamente a presença de todo mundo. E antes da gente ir embora, eu peço só mais um favor, pra gente tirar uma foto aqui na frente com o Peter no centro, né? Quem não quiser aparecer, não quiser ser cúmplice, fica tranquilo aí, mas eu convido a todos aqui pra